Olá, doutores, tudo bem? Doutores e doutoras, vamos falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto demais, que são as terapias injetáveis. E hoje aqui a gente vai fazer uma aula falando um pouquinho desse tema, que é um tema que traz aí muita dúvida para os profissionais médicos, né? Não só para os especialistas, os endocrinologistas, nutrólogos, mas também para grande parte dos médicos que são clínicos e daqueles que muitas vezes querem trazer um benefício para os seus pacientes. Então eu estou com um guia aqui, vou seguir com vocês e a gente vai falar sobre alguns aspectos hoje relacionados com o tratamento da obesidade. Então, quando eu falo obesidade, eu estou obviamente falando de pacientes com sobrepeso, estou falando de pacientes com síndrome metabólica. Então a gente vai passar um pouquinho por essas nuances e ver o que nós temos hoje disponível on-label, né? E o que nós temos disponível também off-label, que nós podemos complementar para o tratamento dos nossos pacientes. Então, antes de tudo, obviamente eu queria diferenciar com vocês aqui que existem terapias injetáveis que o paciente pode fazer por conta própria. Então são terapias que o paciente pode fazer em casa, pode ser um tratamento injetável no seu domicílio, sem auxílio médico, né? Obviamente o auxílio vai ser apenas o acompanhamento clínico com idas eventuais ao consultório. E nós temos também tratamentos que podem ser realizados e aí dependem da necessidade de muitas vezes supervisão médica, de um enfermeiro, onde o paciente vai ter que ficar realizando aí terapias injetáveis com auxílio, e muitas vezes ele pode fazer isso obviamente em domicílio, né, com um profissional indo, mas muitas vezes ele também pode comparecer na clínica, e eu vou falar um pouquinho inclusive de como é o nosso trabalho hoje na NutriDDAs relacionado com isso. Então é importante a gente diferenciar essas duas estratégias, né, que são estratégias distintas, onde o paciente obviamente vai levar a receita e vai fazer a compra do medicamento e ele mesmo vai fazer o uso, né? Óbvio, sendo monitorado, e na outra a gente pode estar montando um tratamento personalizado e ir monitorando inclusive o resultado desse paciente. A grande questão que eu acho que é importantíssima quando a gente avalia um tratamento injetável, né? Todo mundo o paciente mesmo já fica até arregar os olhos, né? Poxa, doutor, mas injeção, né? Então há um erro e um preconceito de achar que a injeção seja um tratamento diferenciado, né? Na verdade, não é nada mais do que uma via de aplicação de um medicamento, e muitas substâncias que são orais podem ser feitas, inclusive, na forma injetável. Um exemplo aqui, por exemplo, a reposição da vitamina B12, que pode ser feita na forma oral, como pode ser feita na forma injetável, ou na reposição do ferro, que pode ser feita na forma oral e também na forma injetável. Então é apenas uma via de aplicação do medicamento e que obviamente pode trazer benefícios para alguns grupos específicos, como por exemplo um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele vai ter uma dificuldade, né, se ele fez uma cirurgia desabsortiva ou restritiva desabsortiva, de absorver nutrientes. Então é claro que se a gente coloca uma estratégia injetável onde o paciente vai ter um benefício, a gente pode aí estar indicando e aplicando essa terapia para ele. Por isso é que é importante, eu gosto sempre de falar do tripé da terapia injetável, que a gente tem que escolher ela baseada na eficácia da terapia, né? Então, qual é o grau de eficácia da terapia, na segurança para a aplicação daquela terapia, para o paciente e para o médico especialmente, né? E também custo-benefício. Então, ver se aquilo se encaixa no padrão do paciente, se vale a pena e se você quer colocar, se você acha que necessita realmente colocar esse custo para os pacientes, uma vez que a gente sabe que muitas vezes o tratamento injetável pode ser mais caro que o tratamento convencional, né? Então, vou trazer aqui algumas coisas importantes. Primeiro, é óbvio, pessoal, eu vou falar aqui de medicamentos que a gente pode fazer a domicílio, que você vai prescrever o paciente de fazer em casa, mas nós temos também que entender quais os critérios que nós temos que ter, né, na nossa clínica para a gente poder ter o injetável lá dentro, a gente executar isso. Então, eu vou falar um pouquinho com você sobre o que é necessário para iniciar essa terapia injetável. É muito importante que você tenha, obviamente, um CNPJ registrado. Nesse CNPJ existem algumas configurações que são os quinais, onde você tem que estar dentro ali para poder fazer a terapia injetável. É muito importante que você tenha auxílio, inclusive, de um profissional que tem experiência com isso na área administrativa, na área de gestão, para montar isso. Além disso, você vai precisar se enquadrar nas regras da Anvisa. Normalmente nós temos alvarás, né, de acordo aí com a Covisa, com o local onde o indivíduo tem a clínica, o médico tem a clínica, que vai fornecer o alvará dentro de alguns critérios. Então é importante que você esteja devidamente regulamentado para o uso dessas terapias na clínica, né? E isso inclusive segue algumas regras, existe a necessidade de ter um banheiro anexo na sala onde vai ser feita a aplicação, você precisa ter uma equipe de enfermagem treinada.
E mais importante do que isso, você precisa saber quais medicamentos você pode executar e quais as misturas corretas, qual o pH correto que você deve utilizar. E a gente fala bastante isso no curso, que é no curso de injetáveis, onde a gente vai falar especificamente de cada um desses critérios que são importantes, né? Então, basicamente, o básico é o CNPJ, o KNAI adequado, o alvará da Covisa e Anvisa, a sala de procedimentos. Você ter uma sala de expurgo é muito importante. Você tem que ter todo um material para o uso, né? Então você vai ter que ter os descartáveis, as seringas, né? A equipe treinada, e é importante também ter medicações SOS. Então tem medicamentos que podem gerar náusea, então é bom ter por exemplo, uma ondansetona no consultório, um Vonal. É importante você ter muitas vezes medicamentos SOS para um paciente que possa vir a passar mal. E sempre lembrando, né, pessoal, nenhuma terapia é isenta de risco. Então, nós temos nas clínicas, é importantíssimo que você tenha um DEA na sua clínica, um desfibrilador, para casos obviamente mais graves. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum, mas é sempre importante você estar se precavendo e estar podendo oferecer o máximo serviço aí de qualidade para o paciente, né? Então, o que eu acho que é importante a gente trazer, claro, por que a gente está falando de terapia injetável, né? Então, é mais um tratamento que você pode colocar na sua clínica, um tratamento que você pode trazer de benefício para os pacientes, né? Você pode usar para doenças degenerativas crônicas, você pode usar como tratamentos adjuvantes, você pode tratar como em deficiências nutricionais, hormonais, né? Então, é uma forma de você fazer uma recuperação mais rápida, né, desses pacientes. Você otimiza as respostas de terapias convencionais, né? Então você melhora inclusive a terapia oral do paciente quando você adiciona um tratamento injetável. Então, por exemplo, um exemplo aqui de pacientes que nós temos lá, tem déficit de ferro muito grande e mesmo com a reposição oral eles não conseguem atingir níveis de ferritina adequados, e a gente faz uma reposição venosa, né? Então é importante que a gente tenha todas essas questões envolvidas. E lembrando vocês que muitas vezes algumas deficiências são específicas, né, que podem acontecer de acordo com o caso a caso dos pacientes. Então, quando usar a via injetável? Primeiro, quando a via oral não é possível, né, ou quando as condições do trato gastrointestinal não garantem a absorção. Exemplo, por exemplo, aqui de doenças autoimunes desabsortivas, exemplos de doenças relacionadas aí com processos cirúrgicos, como a cirurgia bariátrica, né? Quando a característica do medicamento não pode ser feita via oral. Um exemplo, um antioxidante, a glutationa, a gente só faz ele venoso, né? A gente não tem efeito dele oral, né? Quando é necessário correção aguda, né, no paciente, por exemplo, com hipocalemia, o que não é o caso na nossa prática clínica, né, mas o tratamento injetável nos centros, nos hospitais, funciona muito bem nesse cenário, né? E é claro, quando a gente necessita de um efeito terapêutico mais rápido, devido à condição clínica ou de urgência desse paciente. Então é importante a gente estar assegurando isso. E é claro, a gente tem que saber fazer as misturas, e é super importante. O material básico que você precisa ter são as seringas, né? As seringas que variam, a gente tem seringa de insulina, seringa de 3 ml, 5, 10, 20, as agulhas, né? É importante você ter todas as agulhas. É claro que você precisa ter se você vai fazer intravenoso, não só intramuscular, você vai precisar de equipo, você vai precisar de gel com todos os tamanhos, você vai precisar de soro de 100, 250, né? Então, enfim, todo esse material que é importante. Muito importante a gente saber que a aplicação intravenosa ela tem que variar de 500 a 1000 ml, né? Mais do que isso é necessário que você tenha uma bomba infusora para você não trazer risco para os seus pacientes. Você pode fazer aplicação em bolos de no máximo 10 ml, mais do que isso você traz risco para o paciente, né? E é importante também que, apesar de você saber que a terapia injetável pode trazer um caminho mais rápido ao benefício clínico, é também uma terapia de risco. Às vezes o paciente pode ficar nauseado, o paciente pode ter hipotensão, então você tem que ficar muito atento. Riscos e reações adversas podem ser comuns, dependendo inclusive da substância que você utiliza. Então, por exemplo, a liraglutida que o paciente faz em casa, ela pode gerar extrema náusea, o paciente pode inclusive ter vômitos e ter necessidade às vezes de ir no hospital. Então é importante que você avalie bem o paciente que você vai prescrever, inclusive faça um screening anterior, a gente vai falar um pouquinho aqui que é uma das medicações para a obesidade, né? E tomar cuidado com combinações empíricas de misturas, por exemplo, alguns aminoácidos, né? Como se você não pode misturar zinco com lisina, por exemplo, né? Então mineral com aminoácido. Tem que ter cuidado com misturas, especialmente quando você coloca vitaminas como a vitamina C. Então é importante que você tenha muito cuidado nas reposições de vitaminas e minerais, né? Então muito cuidado para você não ter negligência, né, ao preparar, né? E você tem que considerar o pH, né, e os parâmetros físicos das soluções, tá?
É importante que as soluções tenham um pH neutro, né, entre 6 e 7,5, para que você não tenha problemas com o paciente, então é importante que você faça isso. Quando você vai adicionar as ampolas, por exemplo, de luíno-solo, você precisa fazer em ordem decrescente de pH, então você vai de alcalinos para ácidos, então você pega os com pH mais alto, vai colocando primeiro na mistura e depois você vai colocando os ácidos, né? E você tem que tomar cuidado com algumas substâncias que têm um pH mais baixo, então, por exemplo, a vitamina B12 tem um pH mais baixo, a N-acetilcisteína, né? E tem que tomar muito cuidado com a exposição à luz de algumas substâncias, especialmente os antioxidantes, como a vitamina C, como o ácido alfa-lipoico, né? E isso, óbvio, isso não no cenário da obesidade. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho com vocês. Vocês sabem que as injeções intramusculares são um caminho mais rápido, mais fácil, né, dependendo do medicamento, mas no cenário aqui inicial que eu quero comentar com vocês da obesidade, agora entrando no tema, né, já que a gente falou de segurança, eficácia, custo-benefício, desses critérios para você ter um injetável, eu queria trazer o que nós temos on-label hoje para o tratamento do sobrepeso e obesidade no mercado disponível. Então, basicamente, o que nós temos hoje injetável que está disponível e é on-label é a liraglutida. A liraglutida que pode vir pode ser comprada na forma de caneta, que é o Victoza ou Saxenda, né? E está em todos os guidelines para uso aí regulamentado, não só para o diabetes, mas também para o sobrepeso. A gente sabe que a liraglutida, inclusive, ela tem um padrão muito interessante, é um medicamento que já é muito estudado, né? É um análogo de GLP-1, ele facilita a ação e secreção da insulina. Além de ser essa incretina, ele também tem um efeito a nível do sistema mesolímbico. Então faz uma redução do apetite a nível de desejo, né? Então o sistema mesolímbico, que não tem nada a ver com o sistema hipotalâmico, né? Orexígeno e anorexígeno. Então não estou falando aqui de sistema PONCART, NPY, estou falando de redução de apetite relacionado com o desejo por alimentos doces, né? E é importantíssimo, a gente sabe disso, que o GLP-1 ele estimula a liberação de insulina, retarda o esvaziamento gástrico, gera inclusive um dos grandes efeitos colaterais dos pacientes que reclamam muito de constipação com o uso ou distensão abdominal, né? As náuseas são comuns, então normalmente na prática clínica a gente tem que fazer um estudo do paciente prévio, ver como é que é o ritmo dele de ir ao banheiro. Muitas mulheres que já fazem dieta restritiva já têm esse trânsito comprometido, então é interessante que você utilize, por exemplo, pré-bióticos, como a inulina. A gente costuma usar inulina ou FOS em dosagens altas, de 4 a 6 gramas em sachê, a gente manipula, né, e oferece isso para os pacientes que são pré-bióticos, né. É claro que às vezes você precisa utilizar substâncias laxativas, mas você precisa acompanhar esse paciente, porque quando ele tem um efeito colateral muito grande, ele acaba desistindo da terapia. E é claro, orientar com relação à nutrição, os pacientes precisam ter um acompanhamento do nutricionista, então não seja negligente de fazer uma terapia dessa sem alguns critérios importantes serem vistos antes. Primeiro, eu sempre peço o exame de imagem abdominal desse paciente para ver se ele tem lama biliar, para ver se ele já teve algum histórico de pancreatite. A gente sabe que esse é um medicamento que pode estar relacionado aí com piora nesse cenário, então a gente tem que ficar atento, né? É importante também a gente monitorar a parte alimentar do paciente para que ele só tenha os benefícios da terapia, né? Lembrando a vocês, eu acho que isso é muito importante, que a perda de peso média com uso da liraglutida é em torno de 7%. E ele também bloqueia a secreção do glucagon. O glucagon, que é um hormônio hiperglicemiante, e a gente sabe, por exemplo, no diabetes nós temos aí muitas vezes uma hipersecreção, né, uma produção exacerbada das células alfa de glucagon. Então nesse cenário seria interessante. A gente sabe que o GLP-1 que nós produzimos no nosso intestino, ele tem uma meia-vida muito curta, em torno de 2 minutos, né? Então, quando a gente foi desenvolver a liraglutida para uso em 2009, se identificou que, né, com a modificação, tornou ela mais potente para o uso e chegando a ter uma meia-vida aí de 13 horas. Então, por isso que a gente faz o uso dela especificamente com uma injeção diária. De bula, o início da dosagem é de 0,6, tá, pessoal? 0,6, 1,2, 1,8. Mas a gente pode, se vocês forem ver, existem cliques que vão de 0 a 0,6, são 10 cliques. Então, alguns pacientes a gente pede para reduzir 5 cliques. Seria fazer uma dosagem off-label mais baixa, que faria 0,3, por exemplo, tá? Mas isso é uma condição que você faz para um paciente ou outro, né? Você não precisa estar fazendo para todos. Então, é importante que a gente esteja atento, e a gente sabe que esse tratamento, né, mais individualizado vai ser de acordo com o nível do paciente, né, e com a possibilidade dele financeira.
A gente sabe que também existe uma questão relacionada com isso, porque altas doses a caneta vai acabar mais rápido. Então, pessoal, a gente pode individualizar as dosagens. Você pode começar com 0,6 e ir para 1,2 e ir para 1,8. Né? Nem todo paciente vai precisar chegar a 2,4. E aí, orientação importante: o medicamento deve ser mantido na geladeira após aberto. De bula, recomenda-se trocar a agulhinha da ponta e aí pede para o paciente usar de 4 milímetros, que é a menor. Você trocar a agulha toda a aplicação, mas normalmente eu falo para os pacientes tamparem a agulha e usar uma agulha durante 3, 4 dias ou trocar semanalmente, tá? A pior é sem problema. Locais de aplicação normalmente próximo do abdômen, pede para variar o local de aplicação, né? Pode ser feito atrás do braço, pode ser feito na lateral da coxa, mas habitualmente as injeções abdominais são mais aceitas, tá? Importante você monitorar a composição corporal do paciente, eventos colaterais, pedir para o paciente evitar o consumo de álcool, né? Eu peço sempre aplicar após o exercício, uma dica para vocês, porque muitas vezes o paciente faz exercício, se o paciente está fazendo exercício físico, ele vai sentir uma fadiga intensa após a aplicação. Então, se ele faz treino de manhã, pede para ele fazer o treinamento e aplicar após. E você pode aplicar outro horário do dia, né? Lembrando que tem uma cobertura aí de mais ou menos 18 horas, então você pode aplicar no período da manhã, vai conferir uma melhor eficácia diária, né? Que eu acho que é importante, que eu já falei, que é deixar a SOS um medicamento para náusea e deixar a SOS um medicamento muitas vezes laxativo. A gente sabe que o analógico GLP-1 diminui o risco cardiovascular, a gente tem um estudo líder que mostrou isso, né? Inclusive traz melhoras de pressão arterial, traz melhoras de lipidograma. A gente sabe que a terapia, os estudos mostram que quando ela é feita sem o exercício físico, a eficácia é menor. Quando você faz a terapia da liraglutida com modificações do estilo de vida e exercício físico, a gente tem um resultado muito melhor na perda de peso, tá? E normalmente a perda de peso em 6 meses é de aproximadamente 7,5 quilos, 8 quilos só o medicamento. Claro que a gente vê isso muito mais a nível aí de tratamentos que são feitos com terapias adjuvantes, mas é de fato um medicamento que eu gosto. Além da liraglutida, nós temos outros 2 medicamentos da GLP-1 que são regulamentados para o tratamento da obesidade, não são regulamentados para o tratamento da obesidade, são para o tratamento do diabetes, mas a gente pode fazer uso, né? Um deles é a dulaglutida, que é vendido com o nome de Trulicity, é uma injeção semanal, é uma canetinha automática, então você dispara a caneta e descarta ela, a caixinha vem com 2 canetas, então a caixinha dá para 15 dias. É um medicamento que interage com muitas drogas, inclusive com a AS, interage com estatina, tem que tomar muito cuidado. Alguns pacientes podem fazer crise de alergia cutânea com o uso, inclusive, da dulaglutida, tá? A gente tem que lembrar das contraindicações da dula, que praticamente são as mesmas aí dos pacientes que fazem o da lira, né? Pacientes com pancreatite, taxa de filtração glomerular menor do que 30, né? E pacientes com histórico familiar de CA medular de tireoide, tá, pessoal? A dula foi desenvolvida ali no final de 2013, né, com uso em 2014. A perda de peso com a dula acontece, alguns pacientes têm uma resposta maior, alguns pacientes têm uma náusea maior. O legal da dula, quando ela chegou no mercado, a gente não tinha ainda a semaglutida, que é o próximo que eu vou falar, que é o Ozempic, então foi um medicamento de uso semanal que facilita. Às vezes o paciente, por exemplo, trabalha embarcado, o paciente não quer aplicar todo dia. E alguns pacientes, por exemplo, fazem inclusive a aplicação, eles não gostam de aplicar, a gente guarda os medicamentos para os pacientes. Por exemplo, a enfermeira faz a aplicação semanalmente nesse paciente, é uma opção também, tá? Que facilita o uso da dulaglutida. E nós temos também a semaglutida mais recentemente, né, que é o Ozempic, e é um medicamento que a gente tem observado extrema perda de peso, acima inclusive da liraglutida. A gente recentemente teve um estudo mostrando uma perda de peso de 16% com o uso da dosagem mais alta. Lembrando a vocês que a gente não tem indicação no label de fazer a Ozempic também para obesidade, tá, pessoal? Mas a gente, observando os estudos, vê uma grande perda de peso e ela é uma dosagem, inclusive, semanal, tá? O que eu faço normalmente? Nos pacientes que fazem uso, que a gente inicia com uma dosagem baixa de 0,25, uma injeção semanal. O Trulicity, desculpa, que eu falei anteriormente, ele tem uma dosagem fixa, então não tem como a gente titular, então é uma vantagem do Ozempic sobre o Trulicity, essa que a gente consegue titular a dosagem. Então normalmente a gente começa com uma injeção semanal de 0,25, depois passa para 0,5 para 1. Esse estudo maior que eu falei que mostrou grande perda mostra uma dosagem mais alta de 2,4, tá? Mas sinceramente, além de ser altíssimo custo, traz muito risco, a gente consegue ter resultados com doses menores. Então, start slow ou slow, né?
Não adianta a gente querer ter pressa, nem querer passar a dosagem alta para o paciente. É melhor a gente fazer um trabalho multidisciplinar, melhorar o padrão alimentar do paciente, exercício, e dar uma dosagem inicial para ver qual vai ser a resposta dele, né? E é importante, às vezes, em vez de eu fazer essa aplicação semanal, ir de 0,25 para 0,5 na evolução da dose, que a gente pode fazer semanal também, ou cada 15 dias, eu peço para o paciente aplicar a cada 3 dias. Então, por exemplo, na segunda-feira ele faz 0,25, na quinta-feira ele faz 0,25. E aí, ou na segunda-feira ele faz 0,25 e na quinta ele faz 0,5, se eu já estou aumentando a dosagem. Então é legal que a gente consegue fazer essas individualizações do tratamento aí no uso desses medicamentos da semaglutida. A gente tem uma perda de peso também grande, né? Os estudos mostram, por exemplo, foi publicado no England de 2016, uma perda de 5 quilos mantida em 26 meses, uma queda da hemoglobina glicada também nos pacientes que têm diabetes e por isso o uso. E a gente observa também uma melhora metabólica desses pacientes, né? É muito interessante porque é um medicamento seguro, a gente tem aí boa eficácia, o que restringe um pouco a questão do preço, né? Então a gente tem evidências que apoiam claramente a eficácia superior da sema em relação à lira, né? E também a dula para o tratamento da obesidade para perda de peso, mas lembrando vocês que ainda é off-label, né? Inclusive tem estudos, o Obesity Review publicou em 2019, que o uso diário da semaglutida poderia ser uma opção mais interessante para o tratamento da obesidade, tá? Então, outros injetáveis que a gente poderia oferecer, né? E aí a gente já entrando num tratamento mais off-label, a gente falou aqui dos medicamentos que a gente encontra em farmácia, então medicamentos que a gente pode ter na nossa clínica. A gente sabe que a gente tem substâncias, né, nutracêuticos, suplementos que têm evidência científica de benefício. Um suplemento que eu gosto muito é a L-carnitina. A gente sabe que a L-carnitina facilita a beta-oxidação das gorduras. A gente tem alguns estudos que a L-carnitina ela pode ser feita intramuscular, ela pode ser feita intravenosa. Essa você vai ter que ter no seu consultório, não está à venda nas farmácias, você vai ter que pedir, existem várias indústrias farmacêuticas aí que produzem. E normalmente a dosagem fixa da ampola é de 600 mg. Então a gente faz tratamento que pode ser injeções intramusculares 2 vezes por semana, ou 1 vez por semana, né? Então é um cofator, né, para quebra dos ácidos graxos de cadeia longa, e é extremamente interessante o uso da L-carnitina, né? Então a principal função dela é transportar os ácidos graxos de cadeia longa através da membrana mitocondrial, né, e facilitar a sua queima. Só lembrando a vocês que a gente tem 3 formas de queima, né? A gente pode aí, pela queima celular mitocondrial, fazer uso da glicose, que vai da região piruvato. A gente pode fazer transaminação e desaminação, né, que é a quebra dos aminoácidos. A gente claramente pode fazer uso também dos ácidos graxos do glicerol através da beta-oxidação, que vai ser potencializada pelo uso da L-carnitina. E a gente tem sim estudos, por exemplo, estudos de 2011 mostrando perda de peso com o uso da L-carnitina, né? É extremamente interessante aí no uso. E a gente tem inclusive uma revisão da Obesity Reviews de 2016 que traz vários estudos mostrando algum benefício do uso da L-carnitina, favorecendo o seu uso. Claro que a grande maioria desses estudos é com a forma oral, mas a gente aí pode fazer a forma oral ou oferecer o tratamento injetável para o paciente na forma off-label, tá? Então lembrando que a L-carnitina vende na ampola, 600 mg em 2 ml. Nós temos também o cloreto de cromo. O cromo, eles tiveram vários estudos demonstrando que a eficácia oral dele é discutível, né? No entanto, alguns pacientes demonstram realmente uma diminuição. É um mineral essencial, né, que participa ativamente no metabolismo dos carboidratos. A gente tem uma opção de ampola com 100 microgramas, a gente pode fazer na forma oral também e pode ser utilizado tanto intramuscular quanto intravenoso, né? Então a gente sabe que ele tem uma ação sobre a enolase 3, que é uma enzima, quando a gente faz essa suplementação do cromo. Então existe algumas evidências, né, se a gente for buscar, por exemplo, inclusive um estudo do Circulation de 2005, né, do American College of Nutrition também, em 2007, mostrando que a gente pode ter aí uma melhora do lipidograma e aumentando inclusive a sensibilidade à insulina com o uso da L-carnitina nos pacientes com síndrome metabólica, tá? Do cromo na síndrome metabólica. Uma substância que eu gosto demais é o sulfato de magnésio, que a gente tem apresentações em ampolas de 5 ml e 10 ml. O magnésio ele entra inclusive nos guidelines mais tradicionais aí como uma indicação para melhora de resistência à insulina, tá? Ele pode estar entrando aí num cenário de suplementação oral, né? Inclusive está no guideline, no consenso, né, do Diabetes Care,
que traz o magnésio como uma suplementação interessante para paciente com resistência à insulina. Inclusive, no estudo que foi feito, que foi publicado em 2016 no European Journal of Clinical Nutrition, mostrando que a suplementação do magnésio tem um efeito benéfico na melhora dos parâmetros de glicose em pessoas com diabetes e também melhora os parâmetros de sensibilidade à insulina nos pacientes obesos. Tá? Então, uma suplementação interessante que a gente pode fazer na forma IM ou EV. Uma substância que eu sou super fã, que eu gosto muito, é o inositol. O inositol é uma substância, né? São componentes fosfolipídicos das células, né? Nas membranas celulares no nosso organismo e que tem uma ação importantíssima como segundo mensageiro na cascata aí da P3 quinase, né? Que é inclusive relacionada com a sensibilidade à insulina. Eu gosto muito do inositol, tem a apresentação dele de 1 grama numa ampola de 10 ml e o uso dele basicamente é intravenoso, tá, pessoal? Então ele participa aí dessa cascata de ativação, facilitando a entrada da glicose na célula translocação do glúteo, né? A gente tem muitos estudos com o inositol, né, na forma mil-inositol, que é vendido como mioquiron, e a gente tem ele muito relacionado com melhora, inclusive, de pacientes com síndrome ovário policístico. Então, quando que eu escolho, por exemplo, o uso do inositol? Uma paciente que tem sobrepeso, obesa, que tem síndrome ovário policístico, por exemplo, tem a pele muito ruim, com acne, etc., seria realmente uma terapia interessante para ela, porque aí traga um benefício duplo. Na esfera da síndrome ovário policístico, nós temos muita evidência, inclusive indicações aí dos guidelines de ginecologia para o uso do inositol, obviamente na forma oral, mas que a gente pode trazer. Ele tem uma ação na redução do LH, a gente sabe que o LH está aumentado na síndrome ovário policístico, pode restaurar a evolução em ciclos menstruais, diminui o índice ROMA, a gente tem o índice ROMA IR que mostra sensibilidade à insulina e o ROMA beta que mostra a capacidade da nossa célula beta de produzir a insulina, né? E ele diminui o índice ROMA IR, né? Inclusive reduzindo a leptina, que é um hormônio que a gente sabe que tem uma ação na obesidade, ela aumenta muito, né? Pela produção inclusive dos adipócitos, ela tem uma função anorexígena, mas há uma resistência grande à leptina no paciente, muitas vezes com sobrepeso. O inositol, como eu falei, você tem na ampola, né? Lembrando que você tem que fazer diluições específicas para o uso, e aí normalmente uma vez por semana, protocolos de 12 semanas, de 16 semanas, você vai montar de acordo com a necessidade do paciente, possibilidade dele de vir à clínica, mas menos de que uma vez por semana talvez não traga benefício, e é melhor você fazer a suplementação oral em vez de injetável. Nós temos a cafeína também, que pode ser feita injetável, né? A cafeína benzoica, que tem um efeito muito grande, tem muita evidência com a cafeína para aumento de metabolismo, né? Inclusive é uma substância que tem um efeito termogênico interessante, é uma substância que tem um efeito de reduzir o apetite em estudos, inclusive aumenta a saciedade, aumenta a lipólise, é uma substância muito interessante de você estar fazendo uso, lembrando que alguns pacientes podem ter efeito colateral com o uso da cafeína, tá, pessoal? Então ela provoca efeitos termogênicos a curto prazo, numa dose de 8 mg quilo, aumentando significativamente a taxa metabólica basal nas 3 horas após a ingestão. Então é por isso que a gente usa na forma injetável, que muitas vezes pode estar conferindo aí um efeito termogênico interessante para o paciente, tá? A gente sabe que a taxa metabólica basal ela pode variar, inclusive quem tem calorímetro indireto, eu tenho nas clínicas, é um índice muito importante de a gente estar avaliando nos pacientes na progressão do tratamento, tá? Uma substância que eu gosto bastante, que tem um efeito antidiabético e antioxidante, e é também uma ação neuroprotetora, é o PQQ, a pirroloquinona quinona. Então o PQQ ele pode ser feito na forma EV e M subcutâneo. Tomar muito cuidado, porque na forma EV ela pode dar uma sensação de extremo calor e angústia no paciente, a gente recomenda fazer mais IM, mas é uma substância extremamente interessante que a gente pode estar trazendo. E a gente tem algumas evidências com o uso aí do PQQ, favorecendo inclusive biogênese mitocondrial, onde ela tem uma ação neuroprotetora e pode ser feita inclusive a sua suplementação oral, mas a gente tem ela na forma injetável, um polo de 5 mg em 2 ml, tá, pessoal? Outra substância que eu gosto muito é a L-arginina, que tem um efeito muito bom, a gente faz ela mais EV, né, que é um aminoácido secretagogo, que inclusive além de aumentar a produção do hormônio do crescimento, aumenta a produção de outros hormônios como a insulina, né, e as catecolaminas adrenais. Então é muito interessante a suplementação da L-arginina, por exemplo, nos pacientes que têm distúrbios do sono, né, onde a gente tem uma menor secreção do IGF-1, né, do GH. Então é interessante a gente fazer uso, a gente tem ampolas de 10 ml com a arginina. Outra aminoácido interessante é a L-ornitina, que a gente pode estar usando em 300 mg na ampola, que pode ser uma ação IM ou EV, né?
ela tem uma ação de estimular a secreção do hormônio do crescimento, né? Então tem essa estímulo para a secreção pituitária do GH e também está envolvida com a síntese de creatina e produção, a liberação da insulina, tá, pessoal? A L-taurina é uma outra substância que a gente pode estar usando, que está disponível também. Pode ser usado no tratamento de complicações relacionadas com diabetes, porque tem uma ação anti-inflamatória e uma ação antioxidativa, né? Então é uma substância bacana de ser usada. Uma outra substância que eu gosto muito é o L-triptofano. A gente sabe que o triptofano é precursor de serotonina e melatonina. Pode ser utilizado inclusive para pacientes que têm estados depressivos, compulsividades. Tomar cuidado nos pacientes que fazem uso de antidepressivos, que já são inibidores de recaptação da serotonina. Então você tem que tomar cuidado para você não fazer, por exemplo, um L-triptofano ou um 5-hidroxitriptofano e o paciente tem uma crise serotoninética. Então muita atenção nesses casos, mas é uma suplementação extremamente interessante. Uma outra substância que eu gosto bastante é a L-fenilalanina, 50 mg na ampola. Tem um efeito interessante na supressão do apetite, estimulando a secreção da colecistoquinina, que é um hormônio gastrointestinal anorexígeno, tá? Então é bem bacana aí a suplementação da fenilalanina, mas a gente pode fazer todos esses aminoácidos juntos, por exemplo, no mesmo soro, né? Então essas informações são importantes. Então, por exemplo, um exemplo aqui de um protocolo que eu costumo fazer, a gente pode colocar um paciente no tratamento, por exemplo, intramuscular, que é mais rápido, e você vai colocar da mesma seringa fenilalanina, cromo, L-carnitina e PQQ. Então você faz isso na tua clínica semanalmente e além disso, obviamente, o paciente faz uso de algum medicamento em casa. E como a gente está aqui falando de injetáveis, ele poderia estar fazendo um análogo de GLP-1 se ele não tivesse contraindicação ou indicação para fazer uso, né? Então é importante você, sempre que o paciente for na tua clínica, você fazer medição para você estar tendo uma evolução. Óbvio, são tratamentos adjuvantes, tá, pessoal? Uma outra coisa importante é você dividir as aplicações, tomar muito cuidado. Por exemplo, esse exemplo que eu daria uma aplicação de 10 ml, o ideal é a gente chegar no máximo uma aplicação de 5 ml, então é bom fracionar essa aplicação em duas e observar o paciente após a aplicação pelo menos 15 a 30 minutos, não deixar o paciente ir embora sem antes estar fazendo tudo. Em uma paciente, às vezes, que tem mais compulsividade, né, mais desejo por doce, a gente pode aí fazer uma mistura diferente. A gente pode fazer o inositol, por exemplo, com tianine, a L-tianina, que tem um efeito GABAérgico, para inibitório cerebral, vai deixar o paciente mais tranquilo. A gente pode fazer a L-carnitina, o 5-hidroxitriptofano e a gente pode fazer a fenilalanina, seria já mais para o tratamento da compulsividade, né? A gente mexer menos com o metabolismo, tá? Enfim, era isso. Acho que são informações super importantes que eu quis trazer para vocês aqui, para a gente já começar a falar um pouquinho de tratamentos que podem trazer benefícios para pacientes com sobrepeso e obesidade, on-label, né? Então eu acho que é super importante nós termos, claro, ética e segurança para fazer um tratamento que seja bom para o paciente, que traga benefício, né? Claro que a gente pode fazer um tratamento em casa, mas esse tratamento onde o paciente vai na clínica, ele tem um engajamento muito maior do ponto de vista de resultado. Porque quando o paciente está por conta própria, ele não segue direito, aí ele vai a cada 60 dias no médico e é aquela mesma história. Quando você coloca um paciente num tratamento acompanhado, que ele está indo lá, ele vai passar com a Nutri, ele vai toda semana fazer injeções, ele vai estar fazendo pesagem, isso cria um engajamento, um resultado muito maior do que você ficar vendo seu paciente a cada 60 dias. Então, o que eu acho mais interessante do tratamento injetável é você fidelizar o paciente no tratamento. E todos os tratamentos que a gente observa, resultados de perda de peso, independente do medicamento, fala muito da adesão ao tratamento e também do acompanhamento clínico. Todos os estudos hoje que a gente observa, tratamentos intensivos, né, eles trazem um grande resultado. E você muitas vezes não precisa ficar fazendo consulta com esse paciente o tempo todo, ele pode estar sendo visto pela sua enfermeira, né, e está sendo feita a bioimpedância até para acompanhamento de resultados ou avaliações físicas. Então acho que esse é o grande ponto, pessoal. E claro, nenhuma dessas substâncias substitui tratamento convencional. A gente tem que ter bom senso de seguir a risco os tratamentos que estão em guideline, mas também colocar substâncias que estão mais recentes, abrir a nossa mente para substâncias que possam trazer algum benefício para os nossos pacientes e que também possam agregar aí para a gente, no nosso trabalho como médicos, resultados mais interessantes para os pacientes. Vamos fazer aqui o caso clínico para vocês. E esse caso clínico é um caso muito interessante, um caso clínico de grande dificuldade, que muitas vezes a gente encontra aí nos pacientes que
já tem um tratamento com outros profissionais, com outros médicos, e dificulta muito. Nesse caso aqui, eu não vou dar tanta ênfase à questão nutricional. Então, hoje a gente vai passar aqui uns pormenores relacionados com esse caso. Então, caso clínico, é o homem Cláudio, de 60 anos, sexo masculino, empresário, hipertenso, né? Portador de diabetes. Então, ele já tinha hipertensão e já tinha diabetes. Cardiopata grave, com angioplastia prévia em 2017. Então, a gente atendeu esse paciente em 2019, tá? Ele tinha 75% de obstrução na descendente anterior, né? Na coronária descendente anterior, que é a principal artéria aí, relacionada com doença arterial coronariana. Então, ele tinha realmente uma obstrução, que tinha sido feita uma angioplastia, mas com um comprometimento já cardiovascular. Então, a gente está falando de um paciente aqui de alto risco, né? O histórico de sobrepeso desde os 35 anos de idade, ex-tabagista por 20 anos, né? Ex-usuário de drogas, inclusive. E ele já vinha ele acompanhava com um clínico tradicional, que inclusive o indicou para nós, né? Para fazer esse acompanhamento, especialmente por questão do peso. Esse tinha sido a indicação, paciente com altíssimo risco e que fazia as diversas medicações, e eles queriam que a gente fizesse aí um segmento desse paciente, obviamente de forma tradicional, né? E o paciente, ele tinha um trauma de ter passado com médicos que tinham feito terapia ortomolecular, manipulado. Ele falou que não queria tomar nada manipulado, que tinha tido experiências muito ruins anteriormente, e inclusive tinha sido um pedido dos médicos que tinham enviado ele para que a gente não que a gente fizesse realmente uma terapia mais voltada para planejamento alimentar, para que fosse feito um tratamento médico mais arrojado. Enfim, aí eu vou comentar aqui os pormenores com vocês, porque nesse caso a gente não tinha uma abertura total para fazer um tratamento da forma como a gente queria. Então o paciente veio fazendo uso de Concor, que é um beta-bloqueador. A gente sabe da evidência científica do beta-bloqueador para pacientes com doença arterial, com cardiopatas, né, com doença arterial coronariana. Ele usava o nitrato, que era um monocordil de 40, né, que tem uma ação vasodilatadora. Simvastatina de 40, que é uma estatina, né, provavelmente pelo quadro dele já ter doença arterial coronariana. Ele fazia uso da metformina de 1 grama, né, o glifage. Ele fazia também o AS de 100 e fazia o alprazolam de 0,5 noite. Só lembrando vocês que o AS a gente não indica mais para casos de... no caso dele aqui, a gente indica porque ele já teve um evento, tudo bem, pessoal? A gente não faz mais o AS como uma prevenção primária, mas sim secundária, tudo bem? E ele tinha um histórico, assim, mais importante, um carcinoma de testículo retirado e não precisou de quimioterapia. E, novamente, lembrando vocês que é um paciente de altíssimo risco cardiovascular. De histórico familiar, ele não tinha muitas coisas, né? Os pais, inclusive, longevos. Ele realmente, esse paciente, teve um estilo de vida muito ruim e, portanto, aí, as consequências da união, provavelmente, de todos esses fatores do histórico clínico dele. Ao exame, bom estado geral, uma pressão de 12/8, uma frequência cardíaca de 66, e quando a gente analisa o exame do paciente, nada digno de nota, exceto o abdômen globoso, que eu vou mostrar para vocês aqui. E quando a gente olha bem a impedância do paciente, realmente assusta. Um peso de 105,4, uma massa muscular de 36, e uma massa de gordura corporal de 40,1 quilos. Vocês estão vendo que eu não estou falando de percentual aqui, estou falando de valores absolutos. E lembrando a vocês que, fisiologicamente, nós temos que ter a massa muscular pelo menos o dobro da gordura. E aqui a gente vê uma inversão, que é o que a gente chama de alteração do set point metabólico. A gente vai falar muito mais sobre isso aí durante a nossa masterclass. Mas é um quadro aqui que preocupa um pouco mais, independente do IMC e do peso do paciente, tudo bem? Então, ele foi avaliado e trouxe os seguintes exames. Eu vou mostrar aqui para vocês o exame do paciente para que a gente possa conduzir. Então, o paciente aí que trouxe para a gente exames, então ele tem um FSH de 13,3, né, que é o hormônio folículo estimulante. Ele tem um LH, deixa eu só voltar aqui, um LH de 7,3, né, então 2 hormônios que são produzidos na hipófise, que tem uma ação importante no estímulo
especialmente a produção de testosterona e espermatogênese. A gente sabe que o LH é acima de 6. Se o paciente tiver deficiência de testosterona, não vale a pena a gente usar terapias que estimulem a produção da testosterona, né? Vamos ver aqui o quadro dele, mas só para a gente já guardar esse valor de 7,3. Quando a gente olha aqui os hormônios, a gente vê um estradiol de 2,3, normal para o homem. A gente vê um TSH de 2,2, também normal, né, que é hormônio estimulante, também produzido na hipófise, que vai estimular a tireoide a produzir o T4 e o T3. A gente dosa a forma livre do T4 e T3, como vocês podem ver aí. A gente tem uma tiroxina normal de 1,2 e temos uma triotironina normal de 0,33. Temos a dosagem do cortisol do paciente, e vocês já estão vendo que ele tem um cortisol baixo. Ao ser questionado, ele relatava que fazia uso de bombinha. A gente depois acabou descobrindo que ele fazia uso de bombinha. E lembrando a vocês que foi coletado no horário não ideal, né? Ele coletou 11h42, o certo é ser coletado pela manhã, esse cortisol basal. E aí, olha que legal, a gente pediu também cortisol salivar, porque a gente queria ver se ele estava fazendo, e tinha hipercortisolismo. A gente sabe que a obesidade pode gerar uma pseudo-síndrome de Cushing, porque o tecido adiposo faz conversão, né, de cortisona. Então, a gente fez essa dosagem, inclusive, para ver se o paciente tinha excesso de cortisol salivar. A gente pode fazer isso na dosagem da urina, normalmente são 3 amostras, ou a gente pode fazer o cortisol de 11 da noite. Novamente, eles coletaram no horário errado, de 11h40, né? Então, assim, esse cortisol salivar para a gente não serviu de nada. O ideal é que ele seja coletado, como está ali na referência, de 23 às 24 horas, e se ele ultrapassar 100, a gente tem que pesquisar a pseudosíndrome de Cushing, né? Enfim, e outros comemorativos do que pode estar relacionado com essa hiperprodução do cortisol. A gente vê uma progesterona normal para o homem, ele tem uma globulina ligadora dos hormônios sexuais até que baixa, de 21, então essa globulina ela bloqueia a ação dos hormônios. Uma vez que ela está baixa, a gente tem uma grande disponibilidade dos hormônios que estão presentes. E quando a gente olha, realmente aqui a testosterona é um valor muito baixo, de 159, né? E aí, quando a gente olha essa testosterona de 159 com LH de 7,3, a gente já chega à conclusão de que o paciente tem aí um déficit androgênico e que a gente precisa fazer aí o ajuste, né? Óbvio que a gente depois duplamente confirmou esse resultado, o que é importantíssimo, e a gente aí nesse caso não tem muita alternativa. A gente sabe que o paciente tem duas situações que podem favorecer isso. Ele tem a idade, que já pode estar relacionada com a queda do envelhecimento, né? Mas também a síndrome metabólica e obesidade, que tem uma causa secundária. A gente sabe que tem, inclusive, uma diminuição, né, da produção da quispeptina 1 a nível hipotalâmico, levando a uma diminuição dos picos de produção, mas também, nesse caso, a gente, obviamente, percebe uma falência da produção aqui da testosterona. Quando a gente analisa os exames do paciente também, a gente percebe um IGF-1, né, que é derivado do hormônio do crescimento, de 165. A gente observa também um IGF-BP3 de 4.133. E a gente observa uma hemoglobina glicada de 8,4. Então, essa hemoglobina glicada chama a nossa atenção por estar muito elevada, né? Uma hemoglobina glicada que traz risco para o paciente. Então, uma hemoglobina de 8,4 é muito acima do ideal. A gente sabe que uma hemoglobina glicada por um paciente que tem diabetes é por volta aí de 7,5, né? Então, esse é mais um dado importante. A gente vê que esse paciente não está bem controlado a nível de resultados de critérios para o diabetes 2. E a gente, obviamente, aqui bate um martelo de que ele tem o diagnóstico. Lembrando que o GF1, pessoal, é estimulado pelo hormônio do crescimento, né? Ele, obviamente, está dentro da normalidade, mas é um GF1 que eu considero baixo, né? Então, isso é importantíssimo da gente estar avaliando. A gente vê também os níveis de insulina no paciente que são elevados, né? Uma insulina de 22, demonstrando aqui que ele, inclusive, ainda tem uma produção de insulina, porém há uma grande resistência. E o cálculo do ROMA-IR, que eu gosto muito, a gente vê ali um ROMA-IR de 7,6. O ROMA, idealmente, nos estudos mais recentes, ele deve ser até 1,97. Então, ele está bem acima, mostrando resistência periférica à insulina. A gente tem um ROMA-IR e o ROMA-beta.
O Roma Beta avalia mais a secreção, a produção de insulina pelo pâncreas. Nesse caso aqui, o Roma IR avalia mais a relação com resistência periférica. Então, olhando a glicose, então, a gente realmente vê que esse paciente ele não está bem controlado. Uma glicose de 1,42. A gente aí tem esses 4 exames alterados: glicada, insulina, Roma e glicose. Nesse paciente nos chama bastante atenção. A gente tem aqui também uma proteína C reativa de 0,66, né? A gente sabe que acima de 0,3 aumenta o risco cardiovascular. Então, é um paciente que tem, obviamente, um critério, ele tem fatores aí pró-inflamatórios, e a gente vai ter que contemplar isso na nossa terapia também. As proteínas, nada digno de nota, né? Assim, dentro da normalidade. A homocisteína, curiosamente, em 9,2. A gente tem alguns estudos demonstrando que os valores ideais de homocisteína são abaixo de 8, porém está bem próximo disso, 9,2. Né? A gente sabe que a homocisteína tem um ciclo importantíssimo, né? Inclusive relacionado aí com a metionina e outras substâncias, como as vitaminas do complexo B, a nível hepático, e a gente vai discutir isso com certeza aí durante o nosso curso mais a fundo. Quando a gente olha aqui o hemograma do paciente, a gente tem uma hemoglobina de 14,9, um hematócrito de 43,8. Nós temos também aqui um leuco de 8.630, nada muito específico, né? Nenhuma alteração que chama a nossa atenção. Uma plaqueta também normal de 257.000. A função hepática do paciente normal, com TGO de 24, TGP de 25, uma gama-GT de 29, né? Então, nada aí que nos preocupe nesse sentido. E o paciente tem uma creatinina de 0,73, nos remetendo aí a função renal dele está normal, né? A gente vai ainda complementar aqui a análise da função renal. Serotonina dentro da normalidade de 60, né? Ferro de 102, uma ferritina de 370. Essa ferritina dentro da normalidade também, lembrando a vocês que a gente sabe que a ferritina, idealmente, ela tem que ser mais baixa nesse caso, porque a ferritina é uma substância pró-oxidativa, né? Todas as reações de oxidação, inclusive endoteliais, são por reação de Fenton, que utilizam o ferro. O triglicerídeo do paciente de 147, lembrando que ele faz uso da estatina, que muitas vezes não tem grande efeito sobre o triglicerídeo, mas a gente sabe que o ideal no paciente com obesidade metabólica é um triglicerídeo abaixo de 130, né? E não mais 150. Então, aqui é uma questão que a gente poderia reduzir, e a gente sabe que a alimentação com redução do carboidrato pode trazer um benefício extra para os níveis de triglicerídeos do paciente. Um LDL de 103 em uso de medicamento, um colesterol total de 164, um HDL de 36. O HDL de 36 é um critério aí para síndrome metabólica que esse paciente nosso tinha, porque ele tinha cintura abdominal maior que 90, ele era hipertenso, ele tinha um HDL menor do que 40, né, para o homem, a mulher é 50. Então, ele contemplava aí já, basicamente, todos os critérios que a gente precisava para a síndrome metabólica, além, é claro, do triglicerídeo, que ele leva em conta 150, mas eu levo em conta 130. Então, seria aí uma das questões. É interessante ver o VLDL, que o VLDL é o único colesterol produzido no nosso fígado, e ele está muito alto nos pacientes com síndrome metabólica. Como esse paciente toma estatina, a gente perde a análise aqui do VLDL por esse sentido. Provavelmente, se ele não tivesse com estatina, a gente teria um VLDL mais alto. Tudo bem, pessoal? Lembrando que o VLDL é o colesterol mais rico em triglicerídeo que é aí produzido no nosso fígado e que vai doando esse triglicerídeo após ser sofrendo a ação de várias enzimas, né? Lipase lipoproteica, etc., que vai doando esses triglicerídeos para o tecido. A gente tem aqui também o EAS, basicamente aí que não chama muito a nossa atenção também. Uma androstenediona de 9,9, uma aldosterona de 9,9, na normalidade, uma vitamina B12 de 337, baixa, né? A gente prefere uma vitamina B12 mais alta nesse paciente, lembrando que ele faz uso de metformina, que diminui a absorção da vitamina B12 por reduzir a produção do fator intrínseco, que é produzido no nosso estômago, né, pessoal? Magnésio de 2,1, uma amilase de 74, uma lipase de 66, que são enzimas pancreáticas normais, e aí a gente olha aqui uma dehidrotestosterona, uma DHT de 10.
Isso confirma o diagnóstico de deficiência androgênica do paciente, uma vez que a DHT é derivada da testosterona, tá? Então, a gente tem aí uma redução importante da dihidrotestosterona. Nós pedimos também anticorpos para ver se o paciente tinha uma doença autoimune tiroidiana. Não tem, a gente tinha uma anti-TPO menor que 34 e também uma antiglobulina baixa. Quando a gente se depara aqui com o valor de DEA do paciente, a gente percebe que tem um DEA de 82, né? E a gente sabe que o ideal é ser mais alto do que isso, então aqui a gente já poderia ver que o paciente tem uma falência da produção também de outro hormônio androgênico, que é o sulfato de DEA, tá? O ideal da dosagem é ser feita a forma sulfatada. Nesse caso, como o pedido não tinha sido nosso, a gente não o fez, tá? Uma prolactina normal de 8, a gente poderia observar uma prolactina maior próxima de 20 no paciente com obesidade, tá, pessoal? Isso poderia acontecer, é bem comum, mas nesse caso aqui a prolactina estava normal. Aí sim, uma androstenediona no limiar inferior da normalidade, outro hormônio adrenal importantíssimo que dá origem à testosterona, inclusive, é um precursor. E muitas vezes, é claro que é questionável a sua reposição, mas que poderia ser feita. E aí tinha uma androstenediona de 35. Uma apolipoproteína A1 de 127 e uma apolipoproteína B de 105. A ApoA1 está relacionada com o colesterol HDL, então quanto mais alta, melhor, tá, pessoal? E a apolipo B está relacionada com o LDL, então quanto mais baixa, melhor. Então a gente percebe que não tem um perfil tão bom assim de ApoB, tudo bem? Uma ureia de 25, confirmando aí a função renal normal desse paciente. Aí aqui é legal, tem o histórico dele, e a gente observa que sódio e potássio estão normais. A gente tem um histórico dele de exames prévios, a gente vê que a glicemia dele sempre muito alterada, né? Em vários momentos. Uma hemoglobina glicada também extremamente alterada. Esteve próxima de 7, 7,4 em 2018, mas com uma piora sensível no final de 2018, também mantido no ano de 2019, né? Um colesterol LDL dele, que obviamente pelo risco cardiovascular tem que ser muito baixo, né? Que a gente tem observado os estudos aí, que a grande discussão, né, pessoal, é óbvio que a gente sempre tenta não dar estatina para o nosso paciente. A gente vai ter que complementar com a enzima QDS para esse paciente que está fazendo uso. Mas também nesse caso, o paciente indicado por uma equipe que já tinha cardiologista, a gente de fato não mexeria nesse tratamento do paciente, tá bom? E aí, confirmando o HDL dele muito baixo, e aqui nós temos os valores de triglicerídeos que são um pouquinho piores nesse momento. E aqui só um resumo da função hepática. Vamos abrir o outro exame. Então, nós temos também aqui uma complementação, um fósforo do paciente normal, um ácido úrico de 5,5, lembrando que o ácido úrico poderia estar aumentado nesse paciente. Muitas pessoas acreditam que o ácido úrico aumenta por consumo de frutos do mar, né? Então, na verdade, qualquer alimento rico em purina pode aumentar o ácido úrico, inclusive a frutose, tá, pessoal? Além disso, a gente pode ter uma hiperglicemia derivada do metabolismo hepático, né? Porque o ácido úrico participa ali do metabolismo e é muito importante a gente avaliar. Nós temos vários estudos demonstrando que ácido úrico mais baixo, menor do que 4, é ideal para as populações, né? E que ácido úrico alto eleva o risco cardiovascular. Então, hiperuricemia, além da questão do ferro, seria um outro ponto importante, mas nesse paciente a gente não precisa ficar tão preocupado. Um ácido fólico de 15,7. Uma hipovitaminose D super importante, de 16. Então, esse é um paciente que, de fato, merece nossa atenção, especialmente que a gente sabe que a vitamina D é imunomoduladora, tem uma ação importante, evitando, inclusive, processos oncológicos. A gente sabe que o paciente tem um histórico. Então, esse paciente tem que ter uma vitamina D, na minha visão, entre 50 e 80. Né? Então, a gente precisa estar fazendo uma reposição. Nesse caso, a gente fez, eu vou mostrar para vocês, reposição intramuscular e também mantivemos uma reposição oral. O chumbo, a gente dosou os metais pesados aqui, né? Foi dosado no pedido, um chumbo de 2, um alumínio de 8, um mercúrio de 4, né? Nesses casos aqui, é claro que esse paciente, como não era nosso, a gente não fez isso, pode ser feito terapia de quelação, a gente vai falar disso no curso de injetáveis, pode ser feita aí para um paciente ter um melhor resultado, tá? Níveis de PSA normais, sem grandes alterações. Então, vou ter testosterona de 150, né? Então, aqui batendo o diagnóstico.
de deficiência de testosterona junto com uma androstenediona baixa de 35. Uma hemoglobina glicada de 8,4, uma insulina de 22, uma glicemia de 142. Essa ferritina que realmente a gente fica um pouco incomodado, a gente observa, um triglicerídeo de 147. Está aí o nosso paciente, a gente observa que ele tem realmente um acúmulo de gordura abdominal, especialmente gordura visceral, que é uma gordura metabólica. E a gente sabe que secreta inúmeras adipocinas que são muito ruins para o nosso metabolismo, como a resistina, enfim, excesso de várias substâncias que podem aí, inclusive interleucinas, piorar não só a função da célula beta pancreática, como também alterar inclusive o drive alimentar e substâncias pró-inflamatórias. Então, a cintura do paciente de 101, acima de 90, né, com os critérios da síndrome metabólica. Quando a gente vê a somatocarta do paciente, que eu gosto muito, a gente observa que ele é esse pontinho aqui preto, né? Então, ele é um paciente mesoendomorfo, quase saindo aqui do desenho, né? Isso é um critério que chama a nossa atenção. Então, eu gosto muito de fazer essa análise da somatocarta. Então, o distúrbio principal do nosso paciente, sem dúvida nenhuma, é a resistência à insulina, né? Que é um distúrbio metabólico representado pela hiperglicemia, né? E aí a hiperglicemia, obviamente, vai ser o resultado da deficiência da ação da insulina no seu receptor, então uma resistência à insulina, e também da sua produção. Nesse paciente, a gente tinha uma produção intacta, né? Porém, ele estava aí no meio do caminho para entrar numa falência. A gente vai ver aqui. E eu queria chamar a atenção, inclusive, para vocês, quando a gente olha os guidelines que diferenciam e falam de tratamento, né? A gente observa que o diabetes tipo 2, o pico é com 60 anos, a faixa etária do nosso paciente, uma prevalência alta, né? Uma combinação de resistência à insulina com destruição da célula beta, né? Ou disfunção da célula beta. E normalmente a gente não tem muitos sintomas. O paciente é assintomático, mas apresenta hiperglicemia. E olha que interessante, quando a gente olha o tratamento, né? Ele fala dieta como principal tratamento com ou sem agentes hipoglicemiantes ou insulina. Então, hoje a gente sabe que a alimentação adequada e o ajuste nutricional para esse paciente vai fazer reversão do quadro em 100%. A gente observou isso em vários estudos, demonstrando esse resultado, e isso é super importante para que a gente possa ter em mente. A gente, inclusive, teve recentemente um grande estudo que demonstrou esse efeito do ajuste alimentar no resultado dos pacientes, tá, pessoal? Então, as fases de resistência à insulina, é sempre bom lembrar isso aqui e falar, quando a gente tem sensibilidade preservada, a gente tem uma produção normal da insulina com uma receptividade normal celular, com translocação do GLUT4 pela ação da insulina, né, no tecido adiposo, no músculo, no fígado, aqui representado pelo tecido adiposo, mas que é no corpo todo. O paciente que tem uma intolerância, já tem uma resistência, ele já tem um processo inflamatório, de adipócito, ele já tem aí uma resistência maior à ação da insulina, e aí o pâncreas tem que produzir uma quantidade maior de insulina para vencer essa resistência. Então, a apresentação do paciente vai ser com hiperinsulinemia. Por isso que eu gosto muito da análise do HOMA-IR e da insulina de jejum num paciente que tem já um quadro inicial sem alteração, muitas vezes, da glicose. Já o nosso paciente tem, de fato, uma alteração, né? Ele está aqui nessa fase, onde ele está entre as duas fases, na verdade, onde ele tem já um comprometimento aqui da receptividade, né, da insulina e da sua ação, como também da sua produção. Então, a gente precisa reverter esse quadro, né? Aqui a reversão é possível no cenário B, mas no cenário C, reversão é improvável. Então, como a gente ainda estamos nesse limbo aqui, a gente tem a possibilidade de reverter em 100% a questão aí do paciente. Claro que isso vai envolver vários fatores, né, pessoal? Aqui exemplificando para vocês que, de fato, quando ocorre essa disfunção da célula beta, a gente já tem uma resistência estabelecida, né? E a gente aí vai ter o descontrole glicêmico muito intenso, o paciente chegando a fazer hiperglicemias aí de 500, 400. Então, a gente precisa estar atento para observar esse paciente. Lembrando a vocês dos critérios diagnósticos, que eu acho que são importantes, especialmente no pacientes com o diagnóstico de pré-diabetes. A gente pode usar uma glicemia de jejum maior, entre 100 e 125, né? Mas, sinceramente, eu gosto bastante de usar os níveis de hemoglobina glicada, então entre 5,7 e 6,4, né? Eu já considero esse paciente aqui com pré-DM da mesma forma que eu considero um paciente com diabetes.
O tratamento vai ser o mesmo, basicamente a gente vai fazer as mesmas condutas, sejam nutricionais ou medicamentosas, tá? Lembrando que a gente pode fazer o teste oral de tolerância à glicose, e é interessante, a gente muitas vezes pode observar valores aí que nos traduzam pré-diabetes ou que realmente façam um critério de diabetes, que aí pode ser inclusive a glicemia ao acaso maior do que 200 num paciente sintomático. Então, falando da hemoglobina glicada, qual é o grande problema da glicose, da hiperglicemia? É porque a glicose ela liga com as proteínas, que é o que a gente chama de glicação. Esse fenômeno é um fenômeno pró-oxidativo, inflamatório, né? A gente, obviamente, dosa a hemoglobina glicada porque a glicose liga com a hemoglobina e a gente tem muitos eritrócitos, né? Muitas células vermelhas, e a gente consegue fazer essa dosagem, mas ela se liga com várias proteínas, as proteínas presentes no nosso endotélio, outras proteínas, a gente pode dosar a frutosamina, né? E é um marcador interessantíssimo, é um fenômeno normal que acontece, essa ligação, e a gente consegue ver ali, no entanto, quando ela está excessiva, ela pode gerar efeitos deletérios para a saúde do paciente. Lembrando a vocês que a gente pode ter aumento da hemoglobina glicada falso, né? Então, nós já tivemos um paciente com extrema deficiência de ferro, por exemplo, que o paciente não tinha nenhum critério para resistência à insulina, mas tinha uma hemoglobina glicada muito alta, fora do padrão para o paciente. A gente desconfiou que pudesse ser realmente a deficiência de ferro, gerou um resultado falso positivo da hemoglobina glicada, ou seja, a hemoglobina glicada do paciente muito alta, sem ele ter pré-diabetes ou diabetes, tá bom, pessoal? E também o contrário é verdadeiro. A gente já teve casos de paciente fazendo hiperdosagem de tocoferol, por exemplo, tendo uma diminuição falsa da hemoglobina glicada no paciente que tinha, de fato, aí, resistência à insulina. Então, conduta. Nesse caso aqui, acho que é importante a gente falar, e como eu falei, a gente vai falar mais a parte médica. A gente teve extrema dificuldade de condução com esse paciente. Claro que os médicos são amigos, conhecidos, falaram que eu poderia ter livre liberdade aqui para na condução, mas de fato, por respeito à conduta deles, etc., eu tentei fazer o mais sucinto possível e, obviamente, seguindo o que o paciente queria, que era não colocar nada de farmácia de manipulação. Então, basicamente, a gente deu vitamina D para ele de 50 mil por semana, né? Fora o que a gente fez de injetável na clínica para ele. A nossa equipe de psiquiatria, que é coordenada pelo Dr. Igor Caldato, fez amato de 25 para a compulsividade noturna do paciente. Ele tinha uma compulsividade à noite, ele acordava de noite para comer e beber. Nós iniciamos para ele o inibidor do SGLT2, que é o Jardiance, que é uma glifosina, que vai ter uma ação importante fazendo com que o paciente tenha perda urinária de glicose. Então, vai favorecer o controle glicêmico e vai fazer com que o paciente tenha um déficit calórico. Então, vai ajudar na perda de peso. O AS foi mantido, o glifage foi mantido, né? Como eu falei, a gente tentou não mudar o máximo na prescrição dos outros médicos, Concor, monocordil, simvastatina. E o Donarem, que nós colocamos à noite para o paciente, que é também prescrito pelo Dr. Igor Caldato. A gente faz normalmente tratamento lá multidisciplinar, tem um Nutri, o endócrino e outra especialidade de administração. Aqui, obviamente, a gente precisou dele, que o paciente tinha transtorno de compulsão alimentar, né? E fez uso aí do Donarem para melhora de sono pontual. E o medicamento que a gente fez uso também foi o Ozempic, que é a semaglutida. A semaglutida é um análogo do GLP-1, que a gente coloca para o tratamento de diabetes. Ela é off-label para o tratamento da obesidade, como nesse caso o paciente tinha diabetes, a gente preferiu usar essa medicação, porque a gente tem estudos recentes, inclusive, demonstrando que ela tem extrema eficácia. Nesse caso, ele iniciou uma dose de 0,25 dia, foi progredindo, 0,25, 0,5, chegou a 1, que foi essa dosagem que a gente manteve, e o paciente apresentou boa perda fazendo uso da semaglutida. A gente fala muito da semaglutida no curso de injetáveis, porque é um dos medicamentos aí que está em voga para o uso do paciente com diabetes e provavelmente virá aí a se tornar um medicamento também para o uso para a obesidade on-label. E aí fizemos também um tratamento, né, para o paciente, lá na clínica mesmo. Nós fizemos para ele, conseguimos convencer ele, a equipe, de fazer uso. Fizemos uma sessão de soros antioxidantes com N-acetilcisteína, glutationa, vitamina B3, que é a niacina, e L-metionina. Então, esse soro antioxidante eu uso para todos os meus pacientes. Quem fizer lá o curso dos injetáveis vai ver que a gente usa muito. A gente inicialmente faz na primeira semana todos os dias, faz basicamente 4 soros na semana e depois tenta deixar 1 ou 2 soros por semana. Normalmente o paciente vai segundas e quintas, né? A gente fez aqui para ele 12 sessões iniciais, eu coloco até o preço aqui para vocês verem como é que é um tratamento que não é barato.
mas que é bacana, porque não só faz com que o paciente vá na clínica, a gente faz a bioimpedância, controla os resultados dele, e foi basicamente o que a gente fez. Fizemos uma reposição de testosterona de 100 miligramas, 12 sessões iniciais, depois a gente passou para a reposição de 1 decilato de testosterona, de 1000, que foi a cada 60 dias, apesar de na bula ser a cada 10, 12 semanas, a gente fez a cada 8 semanas, tá? Mas a gente fez uma fase de saturação, por assim dizer, durante o acompanhamento de 12 aplicações de testosterona base de 100 miligramas semanalmente, tá? E colocamos para o paciente anastrozol, que é o inibidor da conversão para estradiol, inibidor da aromatase, né? Da conversão da testosterona para estrogênio, e fizemos uma aplicação IM a cada 15 dias. Então, basicamente, foi isso, além da vitamina D de 600 mil unidades, que não está aqui, que nós fizemos também para o paciente IM, para já retirá-lo daqueles valores baixos ali de vitamina D. E aí, vejam vocês como é que foi a progressão do nosso paciente aqui em 29 de 7 de 2020. O paciente veio de 105 quilos para 88,1. Teve aqui uma massa muscular até mantida para a perda que ele inicial, e vejam vocês que ele chegou a uma massa de gordura corporal de 23,9. Lembrando vocês, né, voltar aqui ao caso, que ele tinha uma massa de gordura de 40 quilos, né? Então a gente teve um resultado aqui para ele de redução importante aí de quase 20 quilos, né, de gordura corporal, e mantendo basicamente a massa muscular. É claro que a gente objetivou para esse paciente um treinamento aeróbico, mas também com musculação, e ele realizou realmente. Ele faz um tratamento, inclusive, com um dos nossos profissionais de educação física, que é o Tobias, fez o acompanhamento com ele de musculação 2 vezes por semana, e era ótimo porque ele passava um feedback para a gente. O profissional de educação física consegue pegar todos os erros do paciente, porque durante o treinamento ele vai comentando, né, como é que está indo a alimentação, como foi no dia anterior, né, e o profissional de educação física é o nosso ouvinte, ele sempre está passando para a gente o que está acontecendo com o paciente, e eu sempre recomendo nesse caso, a gente faz uma sessão clínica a cada 7, 15 dias para falar do caso pelo WhatsApp do paciente. Então, isso é extremamente rico, facilita a nossa conduta, inclusive a gente fez isso com a parte nutricional, que eu vou deixar vocês na dúvida do que a gente fez para ele a nível nutricional. Inclusive, fizemos a calorimetria do paciente para mostrar para vocês o resultado e a conduta, e a gente vai falar um pouquinho disso no segundo momento, de calorimetria e também de conduta nutricional. Vejam vocês que eu nem olhei muito aqui o percentual de gordura, que eu friso muito para vocês que o importante são os valores absolutos, e com eles que a gente tem que trabalhar. Para mim, independente do resultado de peso, o mais importante foi esse ajuste aqui, ó. Então, a gente tinha uma gordura corporal que era extremamente alta, e a gente veio para uma gordura corporal de 23,9, muito mais baixa do que a massa muscular. Então, a gente mudou o set point do paciente, a gente trouxe para ele excelentes resultados para a mudança de vida e qualidade de vida. Hoje estou aqui na Suíça, um dos maiores centros de tratamento médico que utilizam terapias injetáveis, ou seja, as terapias infusionais. E eu queria convidar você que está me assistindo, você médico, para fazer a inscrição no nosso curso de terapias injetáveis que acontece no Rio de Janeiro, no dia 14 de novembro. Eu estarei lá palestrando junto com o meu colega Leonardo Higashi, que é endocrinologista e nutrólogo, e vamos falar de terapias on-label para o tratamento de obesidade, tratamento de diabetes, enfim, diversas patologias onde podemos utilizar os medicamentos injetáveis, e também as terapias off-label, onde podemos fazer aí uso das medicações em alguns casos específicos. Então, não deixe de fazer a inscrição nesse curso que é exclusivo, que te dá direito a certificado e também a aulas todas disponíveis em PDF. Faça já a sua inscrição, provavelmente as vagas vão se esgotar hoje ainda. É só clicar no link aqui embaixo. Nos vemos lá! Meu nome é Guilherme Henke, tenho 33 anos, sou médico, especialista em endocrinologia e medicina do esporte. Sou ciclista também, era ciclista profissional, hoje ciclista apaixonado. Sou marido, tenho um filho. Então hoje eu estou aqui, na verdade, não era para eu estar aqui, porque toda a minha infância foi montada para que eu não fosse médico, essa aqui é a grande verdade. Eu nasci no interior do estado, em Visconde Mauá, e eu tinha que pegar 1 hora de estrada de terra para chegar no colégio e voltar do colégio.
E depois disso foi tudo um desafio, porque ninguém na minha família é médico, meus pais não são médicos, né? Então eu fui caminhando nessa trajetória e, claro, consegui aí, por várias coisas no caminho, chegar e me formar em medicina. Depois de me formar em medicina, eu, inclusive, durante o curso cheguei a trancar porque eu não me via dentro da profissão. Eu achava aquilo uma medicina voltada para a doença e eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que a medicina podia ser voltada para a saúde. Now's the time to reap what I've sown. Your words echoing in every single bone. Underwater, so far out at sea. There's no cure for what you're telling me, and soon I'm on my way. Yes, I'm on my way. E eu comecei a buscar. E eu tive contato com isso a primeira vez quando eu estava fazendo meu internato eletivo em Coimbra, em Portugal. Eu fiquei lá 1 ano e aí eu tive contato com medicina de prevenção. E isso me chamou a atenção. Quando eu terminei a faculdade, eu fiquei naquela, caramba, o que eu faço? Como eu sou cardiologista, ele me influenciou e eu fiz 2 anos de cardiologia no Instituto Nacional de Cardiologia. Mas quando eu terminei, eu falei assim, não é isso que eu quero. I'm on my way. E aí, num estudo que eu tive contato de reposição hormonal em paciente cardiopata, eu me apaixonei pela endócrino e comecei por aí a buscar os caminhos. Só que eu busquei os caminhos tradicionais e os não tradicionais. Então, eu cheguei a fazer cursos também de nutrologia, fiz cursos voltados para prática ortomolecular, várias coisas que sempre me encantaram e eu sempre achei que poderiam complementar a minha vida. E aí, no final das contas, eu acabei, óbvio, fazendo provas de título para endócrino, que foi uma especialidade também que eu estudei mais 2 anos, e medicina do esporte, que eu, por ser ciclista, sempre fui apaixonado. Então, em paralelo com a faculdade de medicina, inclusive um dos motivos de eu ter trancado no meio a faculdade durante 1 ano foi porque eu competia a nível mesmo internacional. Então, fiz provas de Copa do Mundo, Mundial, no ciclismo de montanha, que é o mountain bike. E até hoje isso é importante para mim, é um momento que eu me desconecto, é um momento que vem os melhores insights de trazer informações, inclusive. Então, é um momento ali de conexão comigo mesmo. I'm on my way. E eu sempre quis ter um grupo com profissionais, com nutricionistas, com estudantes, com médicos, nutrólogos e endócrinos, porque eu sempre acreditei que existia um déficit de conhecimento muito grande nessa área, na área da suplementação, na área da fitoterapia, na área da medicina preventiva. Ou é muito conservador, onde o tratamento é só remediar com remédios, né? Ou é ultramoderno, então, né, suplementação resolve tudo, dieta resolve tudo, e não é verdade. Então há um gap muito grande e esse gap é exatamente o gap que eu me identifico, que eu preencho e que eu quero trazer essas pessoas comigo, para que vocês tenham mais conhecimento, para que tenham mais contato com estudos, com aulas de qualidade, com profissionais de qualidade, e é por isso que nós estamos aqui, para todos juntos estarmos fazendo parte dessa comunidade que eu tenho o maior prazer de estar aqui presente e trazendo para vocês tudo de mais atualizado.